Olá, hoje iremos falar sobre a escravidão no Brasil, uma das instituições mais cruéis que já existiram, que durou mais de 300 anos, escravizando milhares de indígenas e africanos em todo o Brasil. Eu sou o professor Heron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força para nós. E se gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like. Bem, qual a origem da escravidão? A escravidão no Brasil foi implantada nas primeiras décadas da colonização e aconteceu na década de 1530. Quando os portugueses implantaram o sistema de capitanias hereditárias e deram início ao processo de colonização da América Portuguesa. Até então, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses baseava-se no escambo com os indígenas e na exploração do pau-brasil. A partir de 1534, os portugueses implantaram as capitanias hereditárias. Com isso, passaram a incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e o desenvolvimento de engenhos para produzir açúcar. Como essa era uma atividade complexa e que necessitava de mão de obra, os portugueses encontraram na escravidão a saída da falta de trabalhadores, já que eles próprios não queriam realizar o trabalho pesado. Assim, o primeiro grupo a sofrer com a escravização foram os indígenas. Bem, iremos falar um pouco sobre a escravização dos indígenas. Eles foram a primeira mão de obra escrava dos portugueses no Brasil. E até meados do século XVII, quando então começaram a ser separados em número pelos escravos africanos, escravizar um indígena, em comparação a um africano, era muito mais acessível para os colonos portugueses. Mas uma série de questões tornavam essa prática mais problemática. Primeiro, havia uma questão cultural, uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de excedente, o que fazia parte da cultura europeia. E, além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como um rebanho em potencial para ser convertido ao catolicismo. Isso criava um impasse muito grande entre os colonos, que queriam escravizar os indígenas irrestritamente, enquanto os jesuítas queriam catequizá-los e tornaram cristãos. E os conflitos entre colonos e jesuítas foram frequentes, e foi muito comum que bandeirantes atacassem missões jesuíticas para sequestrar os índios instalados lá e revendê-los como escravos. De toda forma, a pressão dos jesuítas contra a escravização dos indígenas poderia gerar inúmeros problemas jurídicos para os colonos que não os escravizavam em caso de guerras justas. E a pressão dos jesuítas perante a coroa portuguesa para a não escravização dos índios acabou resultando em uma lei que proibia a escravização dos índios em 1570. Apesar da lei, os índios continuaram sendo escravizados, sobretudo em locais que não tinham economia tão próspera e que a quantidade de africanos enviados era pequena. E outro obstáculo à escravização dos indígenas era a suscetibilidade deles para doenças, como varíola, gripe, sarampo e tantas outras. A falta de defesa biológica foi algo marcante na história da colonização da América. Ao longo desse período, aconteceram inúmeras epidemias que mataram milhares de indígenas. A mortalidade deles também corria por meio da guerra e pela própria escravização. Os indígenas eram conhecidos como os negros da terra, e a compra deles, a posse, no caso deles, era mais barata até 3 vezes do que um escravo africano. O historiador Stuart Schultz afirmou que na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7.000 contos de réis, enquanto o escravo africano custava 20.000 contos de réis. E nessa época era necessário que o escravo africano trabalhasse de 13 a 16 meses para que o seu senhor recuperasse o valor gasto. Como foi mencionado, os indígenas foram a principal mão de obra escrava até meados do século XVII. E existem inúmeros levantamentos que mostram que o número de escravos indígenas era superior nos engenhos instalados no país. Essa situação começou a se modificar aos poucos, e foi a prosperidade da economia açucareira que permitiu que locais como Pernambuco e Bahia recebessem tantos africanos. Agora vamos conhecer um pouco sobre a questão da escravidão africana. Os primeiros que chegaram no Brasil foi na década de 1550. E foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana desde o século XV. E desde então mantinham relações comerciais com os reinos africanos, dos quais incluía a compra de escravos. E à medida que a colonização do Brasil se desenvolveu, a necessidade por trabalhadores era tão grande que fez com que esse comércio prosperasse em larga escala. O sucesso do tráfico negreiro está relacionado dessa forma com a necessidade da colônia por trabalhadores, e esse negócio foi altamente lucrativo para traficantes, assim como para a coroa portuguesa. E ao longo dos 300 anos da existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que o nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo de 3 séculos em todo o continente americano. O trabalho dos escravos africanos
A princípio, foi utilizada para atender às demandas da produção de açúcar nos engenhos. A vida do escravo era dura, era marcada pela violência dos senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária do trabalho poderia se estender de 20 horas diárias, e o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso que trabalhar nas plantações. E nas moendas, o local onde se cortava a cana, amassava para extrair o suco dela, era normal ter acidentes com os trabalhadores que perdiam às vezes sua perna, seu braço, mão. E nas fornalhas e nas caldeiras, local do cozimento do caldo de cana, as queimaduras eram o acidente mais comum que atingia os escravos. Essa etapa do trabalho era tão dura que era reservada para os escravos mais rebeldes e fujões. Engenhos grandes chegavam a possuir 100 escravos ou mais, e por isso o senhor de escravo nem sempre tinha contato direto com todos os escravos. E os escravos dormiam no chão duro da senzala. Lá eles eram monitorados para evitar que fugissem. E a alimentação era pobre e insuficiente, e os escravos precisavam complementá-la com alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivava aos domingos. E os escravos que trabalhavam na casa grande, ou seja, na casa do senhor, nessa residência, eram mais bem tratados, mais bem alimentados e mais bem vestidos em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura ou no engenho. Existiam também escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios de mais variados tipos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscara de ferro, como máscara de Flandes, utilizada para impedir os escravos de engolir diamantes nas regiões mineradoras, ou para impedir que se embriagasse, ou até mesmo impedir que comessem terra para se suicidar. E a violência praticada sistematicamente contra os escravos tinha o objetivo de incutir-lhe o temor de seus senhores e impedir que fugas e revoltas acontecessem. No caso das escravas, a violência ganhava outra dimensão, pois além de tudo que sofriam em relação ao trabalho, ainda eram vítimas frequentes de estupros praticados por seus feitores e senhores. E os escravos rebeldes que cometiam algo de errado recebiam punições severas, como até a própria vida dele podia estar em jogo. E entre essas punições praticadas contra esses escravos podem ser destacadas como açoitamento. Muitos dos escravos punidos com açoite eram castigados com 300 ou mais chibatadas, o suficiente para levar o ser humano à morte. O historiador Thomas Skidmore resgatou um relato que afirma que, por ofensas insignificantes, jogavam seus escravos vivos na fornalha ou os matavam de várias maneiras bárbaras e desumanas. A força e o envenenamento também eram frequentemente utilizados para executar os escravos. A história da escravização africana no Brasil é marcada por resistência e luta de africanos que fugiam e formavam quilombos, revoltando-se, matando seus feitores até seus senhores. 2 episódios grandes da resistência escrava foram a formação dos quilombos dos Palmares e a revolta dos Malês. Bem, e como se deu o fim da escravidão no Brasil? Só destacando que o Brasil foi o último país do continente africano a abolir a escravidão. Isso ocorreu pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. E o fim da escravidão no Brasil não foi por um ato de bondade da monarquia brasileira, mas foi uma conquista realizada por meio de engajamento popular e da resistência dos escravos. O abolicionismo ganhou força em nosso país a partir da década de 1870, mas o ponto de partida, portanto, a ser considerado foi a proibição do tráfico negreiro, que aconteceu por meio da Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Com essa lei, cortava-se a fonte que renovava o número de escravos no território brasileiro. E a força do abolicionismo em nosso país apresentou-se de diversas maneiras. Associações abolicionistas surgiram aos montes no país, conferências abolicionistas foram organizadas, eventos públicos realizados, levantaram-se fundos para pagar a alforria de escravo, advogados passaram a atuar efetivamente contra os senhores de escravo, jornalistas publicavam textos defendendo a abolição e populares abrigavam escravos fugidos de suas casas. E esses escravos também atuaram na desestabilização da escravidão e realizavam fugas em massa, fugas individuais, formando quilombos e tornavam-se centros de resistência. Organizavam revoltas que resultavam na morte de seus senhores. Na década de 1880, registrou-se inúmeros casos de revoltas e fuga de escravos. E a pressão realizada pela população livre e pelos escravos era tamanha que o clima de desordem no final da década de 1880 era evidente. Pressionado, o Império teve que agir dessa forma. Aprovou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, que acabava com a escravidão no Brasil. A reação da população mediante a lei foi de festa, e as celebrações estenderam-se por dias. A abolição, porém, não foi acompanhada por medidas de suporte aos negros libertos, e eles continuaram sendo vítimas de preconceito, violência e sofrem com a falta de acesso ao estudo
e as boas oportunidades até hoje. Bem, pessoal, esse foi o período escravista no Brasil, sobre a escravidão de índios e africanos. Eu espero que tenham gostado. Nosso canal, ele trata justamente da história, né, do Brasil, história geral. E se gostaram do vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscreva no canal para manter nosso canal vivo, nos ajude a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.